Começa agora o Universo Unifra. E o programa de hoje é especial. Hoje o assunto é matemática. Venha com a gente saber um pouquinho mais sobre as novidades do universo da matemática. Bom, estamos aqui no na oitava Conferência Nacional de Modelagem em Educação Matemática e temos aqui diversos convidados que a Unifra e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul trouxeram para Santa Maria. À minha direita, eu tenho o professor Rodney Bassanese. O professor Rodney Bassanese é professor da Unicamp e professor da Universidade Federal do ABC e uma das pessoas mais importantes para lidar com o tema do nosso programa de hoje, que é a modelagem em educação matemática. À minha esquerda, eu tenho a professora Lourdes Almeida, professora da Universidade Estadual de Londrina, que é uma das pessoas de um dos programas de pós-graduação que mais desenvolve pesquisa nessa área. E também à minha esquerda eu tenho a professora Maria Salete Biamenguti, que é professora da PUC do Rio Grande do Sul e que é uma das pessoas que tem organizado um dos acervos mais importantes de pesquisa sobre modelagem em educação matemática. Eu sou Marcelo de Carvalho Borba, da Unesp de Rio Claro, São Paulo, e estou aqui vivendo meu dia de repórter aqui com esses pesquisadores. Fiz também já pesquisa de modelagem e tenho desenvolvido trabalhos nessa área, mas o meu papel principal hoje é falar sobre essa tendência em educação matemática, que é a modelagem em educação matemática. Então, eu vou começar com a professora Maria Salete Biamenguti, perguntando se ela poderia dizer para o nosso ouvinte o que seria, quer dizer, o trabalho com a modelagem em educação matemática, professora Salete. Modelagem é um método de pesquisa da área de matemática aplicada e que nas últimas 4 décadas vem sendo defendida como um método de ensino ou uma estratégia de ensino alguns, mas mais como um método de ensino na educação básica e ensino superior. No Brasil, essa tendência é internacional e no Brasil ocorre exatamente na mesma época, até porque nós tínhamos, no período, professores que atuavam no Brasil e participavam dos movimentos internacionais. Ele ocorre na mesma época, nas últimas 4 décadas. Perfeito. Professora Lourdes, dentro dessa mesma ideia, quer dizer, a senhora poderia colocar a sua visão, quer dizer, sobre o que faz a diferença da modelagem em relação a uma aula tradicional, que essa praticamente todos conhecem, que o professor vai para o quadro negro e trabalha com o giz e dá um exemplo depois. O que seria diferente no trabalho com modelagem em educação matemática? Bom, talvez uma das características mais interessantes da modelagem seria justamente o fato do próprio aluno participar da formulação do problema, né? No caso da modelagem, o aluno não recebe um problema pronto, como acontece com os livros didáticos, mas ele tem a capacidade de participar dessa elaboração do problema e de ele mesmo indicar maneiras, né, métodos para resolver o problema. Então, essa é uma característica assim, que diferencia a modelagem de uma aula tradicional, por exemplo. Perfeito. E isso vai me dar condições para eu fazer, quer dizer, uma pergunta para o professor Rodney Bassanese, que é sobre talvez um dos exemplos mais famosos em modelagem na sala de aula, que é o exemplo das batatas, não é? Então, eu gostaria de ver se o senhor poderia dar uma breve descrição, quer dizer, o que tem a ver plantar batata com o ensino de matemática, professor Rodney? Esse é um exemplo que ficou clássico, mas foi mais por acaso. Foi num curso de cálculo na Universidade da Unicamp, e a gente estava dando um curso para a turma de tecnologia de alimentos. E o pessoal da tecnologia de alimentos, eles usavam, a turma de calouros, eles usavam uma camiseta escrito "Detesto Cálculo", que ganharam dos veteranos, né? E você dá um curso de cálculo para quem detesta cálculo, é um negócio não muito simples. Então eu propus que eles trouxessem os problemas deles. Se a gente tivesse matemática nos problemas, a gente faria matemática dos problemas que eles estariam. E um menino, filho de japonês, trouxe: meu pai planta batata. Como que faz para decidir qual é o intervalo entre um pé e outro de plantação de batata? E por
foi mais por sorte, né? Porque a gente não estava nem preparado para a plantação de batata, mas a gente conseguiu dar quase todo o curso de cálculo 1 plantando batata, função derivada, função integral, etc. Então foi uma coisa muito motivante. Esse pessoal da tecnologia de alimentos ficou tão assim, motivado com o próprio cálculo que o índice de reprovação naquele ano foi muito baixo, mais por causa da motivação do que por causa das aulas, evidentemente. Tá ok, perfeito. Então nós temos vários exemplos aqui, como podemos ver da fala dos professores, que ilustram essa ideia de conectar as diversas realidades vivenciadas pelos alunos fora da sala de aula, conectando-a com a matemática dentro da sala de aula. Seria uma característica, né, desses trabalhos com modelagem. E isso me permitiria, quer dizer, que eu apresentasse aqui para a professora Lourdes uma pergunta que veio da audiência. Deixa eu explicar. No processo de preparação desse programa, eu pus em diversas listas eletrônicas da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, de alguns programas de pós-graduação em matemática, em particular o programa no qual eu ministro aula, avisando que eu iria estar realizando essa entrevista e convidando aquelas pessoas que quisessem a enviar perguntas, você entende, para esse programa. Então, eles me ajudaram na minha vida de repórter aqui com essa pergunta. E essa pergunta do professor, quer dizer, do Mato Grosso, professor Denizaldi, participa bastante disso, e ele pergunta, quer dizer, e eu gostaria de ver como que a Lourdes lidaria com essa pergunta, que era assim: Marcelo, acho que a pergunta que todo mundo se faz sobre modelagem é sobre o cumprimento do currículo, dentro de uma proposta de sala de aula que inclua a modelagem. Então, como que eu posso lidar com problemas de batata, com problemas sobre portas ou etc., e cumprir o currículo na sua visão, Lourdes? Bom, de fato, como você diz, essa é uma questão recorrente, né, quando se fala em modelagem matemática, mas eu entendo que, como o professor Rodney disse, a matemática ela vai surgindo dos próprios problemas, né? Então, na medida em que o problema vai sendo resolvido, vai surgindo a matemática e provavelmente é a matemática do currículo. Agora, o que acontece em muitas situações é que se consegue ensinar para além daquela matemática que está no currículo. São coisas específicas que acontecem na atividade de modelagem que provavelmente não aconteceriam numa aula regular, né? Então, o professor consegue ensinar o currículo e outras coisas que não estão lá. Agora, em algumas situações, há alguns conteúdos onde é mais difícil encontrar uma atividade, né, ter um problema do cotidiano onde essa matemática possa aparecer. Então, isso significa que também não se precisa pensar em ministrar toda uma disciplina por meio da modelagem matemática. O professor pode ir inserindo essas atividades em algumas áreas, em algumas instâncias das suas aulas, e em outras ele pode usar outras formas de trabalhar a sua aula de matemática. Perfeito. Salete, como você veria essa questão? Quer dizer, é possível se cumprir um currículo, quer dizer, utilizando-se a modelagem? É possível, sim, cumprir o currículo desde que eu tenha um conhecimento mais ou menos do tema que eu vou fazer uso para conduzir as minhas aulas. Se eu tiver uma noção mais ou menos, tenho noção desse tema, dos dados possíveis, eu, como professor que devo preparar minhas aulas, ele permite que eu vá, de alguma maneira, organizando e entrando com o currículo. O currículo não vai seguir o mesmo encaminhamento que ele está muitas vezes listado. Ele vai sofrendo algumas alterações, modificações, mas como ao lidar com a modelagem, outros assuntos que permeiam o tema você vai ter que tratar juntamente com os estudantes, isso nos permite, e claro que o professor tem que ter uma noção e preparar antes, eliminar algumas partes do programa que me levaria tempo, eu vou excluindo algumas questões relativas a mais exercícios de técnica e tratando mais dos conceitos, das definições, daquilo que realmente é importante para estruturar. Então, nessas experiências que eu fiz as centenas, foi possível tratar o currículo, claro que alterações a gente faz nesse processo, minimizando algumas coisas e modificando a ordem com que às vezes aparece no programa.
Mas certamente, além do currículo, a gente vai lidar com outras questões de outros currículos, de outras disciplinas do curso, que esse é o mais importante. Professor Rodney, nessa conferência que nós estamos aqui, não é, a 8ª Conferência Nacional de Modelagem e Educação Matemática, nós temos aqui como convidado, né, que veio aqui agora nesta conferência, tivemos uma convidada internacional, a professora Mônica Villarreal, da Universidade de Córdoba, na Argentina, e ela também, não é assim, enviou uma pergunta, no caso, para você, não é, amigo de todos nós e também professor de todos nós, formal ou informalmente. Eu perguntaria para o Rodney como foi que ele, como matemático, começou a visualizar que a modelagem poderia ser considerada uma abordagem pedagógica. A outra pergunta que eu faria é: o fato de deixar que os estudantes escolham um tema para iniciar um processo de modelagem é uma característica diferencial da perspectiva de modelagem que o Rodney propõe? Tem mais coisa, mas já tem 2 perguntas aqui, não é? Da sua trajetória como, né, para aqueles que não sabem, o professor Rodney trabalha bastante em educação matemática, mas ele é também um matemático aplicado de renome internacional e que tem, não só ele, mas colegas deles, boa parte dos problemas, às vezes, de vazamento de óleo ou um problema de contaminação ou de uma nova gripe que vem. Alguns desses personagens, inclusive o professor Rodney, são chamados para tentar prever como que uma determinada epidemia vai se expandir dentro do país. E o professor Rodney atua nessa área, mas atua também na área de educação matemática. Então aqui, como é que você veio dessa área da matemática aplicada e pensou, puxa, isso pode ter uma relação com a sala de aula e a questão da escolha do problema? Marcelo, isso foi mais ou menos por acaso, não é? Eu, na verdade, não sou matemático aplicado, eu fui formado em matemática pura, né? Eu era puríssimo no começo. E aí a gente foi convidado a dar um curso para professores na região de Guarapuava, na Universidade de Guarapuava. Era um curso de aperfeiçoamento para professores. E fizemos uma programação de um curso todo, sempre tendo por base a matemática pura. O nosso primeiro curso seria análise no RN, por exemplo, era aperfeiçoamento. Não é? Essa é a ideia inicial da coisa. Quando chegamos para dar esse curso, percebemos que a realidade era totalmente diferente daquela que a gente estava acostumado. A formação dos alunos que estavam participando desse curso, tinha alunos de primeiro ano, segundo ano, professor formado, era uma turma só, não é? Completamente heterogênea do ponto de vista da matemática. E dar um curso por baixo, ou seja, nivelando por baixo, ia atrair alguns alunos que estavam começando, mas a maioria ia ficar irritada com esse curso de matemática. Foi um curso por cima também, só 2 ou 3 professores iam aproveitar. E na média, nenhum deles. Então não tinha jeito de fazer um curso com uma turma completamente heterogênea. Aí pensamos em fazer uma metodologia diferente, que a gente ainda não estava acostumado a fazer, foi a primeira vez, e tentar fazer uma motivação diferenciada. Ou seja, procuramos fazer visitas às indústrias, a criação de peixe, a parte de piscicultura, etc., e dali tirar a matemática. Ou seja, na pior das hipóteses, se você não aprendesse matemática, você ia aprender sobre a realidade da cidade, que já era uma grande coisa. O ensino é isso, né? Você tem a matemática para você entender exatamente a sua realidade. Na pior das hipóteses, ia entender a realidade deles, onde eles viviam. E assim, a gente começou um curso desse tipo, fazendo visitas à fábrica de papel, à piscicultura e etc. Né? Foi assim que começou o curso. Agora, o que foi interessante, que assustou a gente mesmo, é que funcionou. Não é? Era uma experiência que a gente estava fazendo pela primeira vez e a motivação foi muito grande. Ou seja, começou a sair matemática de coisas que você não tinha a menor ideia, da fábrica de papel, por exemplo, não é? O indivíduo que trabalhava com a medida das bobinas de papel,
era o indivíduo que mais ganhava na fábrica, porque ele sabia que numa bobina de papel, quantos metros de papel tinha. Que matemática é aquela que ele sabia para resolver coisas desse tipo? No fundo, era uma etnomatemática que ele tinha construído uma tabela com coisas daquele tipo. Então, a recuperação de coisas desse tipo, ou seja, etnomatemática envolvida com modelagem, foi o que motivou a gente a começar a trabalhar com professores nessa área. Então, isso para responder a primeira pergunta, como que a gente começou? Na verdade, foi por acaso, mas por uma obrigação que você tinha que motivar um grupo heterogêneo, né? E aí começou a funcionar e começamos a trabalhar com professores sempre nessa área e funcionou. Tanto funcionou que temos um congresso agora pela 8ª vez de modelagem matemática, não é? Tá ok, olha. A outra pergunta eu não lembro qual é. Eu acho até que nós estamos chegando aqui em breve ao intervalo, então vou deixar a próxima pergunta para a gente abrir no segundo bloco, mas gostaria de deixar claro para o nosso ouvinte que sobre alguma das terminologias utilizadas pelo professor aqui. Uma delas ele falou sobre etnomatemática, que é uma noção de que há grupos culturais, além dos cientistas, como o Rodney, como a Salete, como a Lourdes, que fazem e desenvolvem matemática, com técnicas próprias e, às vezes, muito imbricadas nas suas práticas sociais. O professor Rodney, além de vários aqui dos presentes nessa mesa e outros não aqui presentes, passaram a estudar essa matemática dos grupos culturais e a tentar trazê-la para a sala de aula de uma forma que pudesse gerar esses modelos, como o modelo que o Rodney e outros matemáticos fazem sobre determinados fenômenos relacionados à saúde, por exemplo, e tentasse envolver os alunos com a construção desses modelos. E como o professor Rodney falou, mas também a professora Salete e a professora Lourdes, eles são, quer dizer, existe, em geral, isso tem levado os alunos, sejam eles alunos de uma escola regular, alunos universitários ou professores em cursos de educação continuada, a trabalhar com matemática com grande motivação ao estar lidando com problemas que às vezes, e muitas vezes, o professor também não sabe a resposta. Então, trabalhar com modelagem para nós, professores, é também um pouco de aventura, dá um pouco daquela adrenalina, né, de a gente não saber exatamente aonde vamos chegar, o que é diferente de uma aula que nós também damos, mas que a gente sabe qual é a resposta daquele exercício, porque a gente já fez em algum ano anterior, ou aquele, ou um outro semelhante. E parece que os alunos sentem isso quando a gente trabalha dessa forma. No próximo bloco, nós vamos continuar, então, com essa discussão após um breve intervalo. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. Estamos de volta, então, para o nosso segundo bloco do nosso programa sobre modelagem e educação matemática. Esse programa está sendo gravado durante a 8ª Conferência Nacional sobre Modelagem em Educação Matemática. Nós tínhamos feito aqui uma outra pergunta para o professor Rodney, que eu vou repeti-la agora para que ele possa nos brindar com uma resposta. A pergunta era da professora Mônica Villarreal, nossa convidada internacional da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. O fato de deixar que os estudantes escolham um tema para iniciar um processo de modelagem, já citou fábrica de papel ou tal, ou se isso foi escolha dos estudantes ou foi sua, é uma característica diferencial da perspectiva de modelagem?
Eu acho que porque quando o aluno escolhe um tema, Marcelo, ele se torna corresponsável por resolver o problema que ele criou. Então, a motivação aumenta quando o aluno escolhe o tema. Agora, num curso regular, o aluno escolher tema é um pouco complicado para o professor, exatamente porque ele tem um programa a ser cumprido. Esse programa a ser cumprido é um negócio ainda que poderia ser mudado num futuro, talvez próximo. Porque cumprir programa, você tem que seguir um roteiro e, às vezes, a modelagem não te ajuda muito para coisas desse tipo. Aí tem que fazer como a Lourdes disse, vai fazer a modelagem por partes, em vez de fazer uma modelagem global. Quando você trabalha com professores da rede, por exemplo, que pressupõe-se que eles já tenham uma formação de matemática, então é mais fácil ele escolher o tema, e pode ser qualquer tema. A experiência que nós temos é que os temas são os mais malucos possíveis. Além de tarô, não é? Criminalidade, etc., coisas desse tipo, são escolhidos para você trabalhar a matemática em cima de coisas desse tipo. E não tem problema nenhum, porque a matemática que for aparecendo, você vai resolvendo com coisas desse tipo e criando novos ambientes para novas matemáticas. Então, depende do ambiente que você está colocado, a maneira de fazer a modelagem é diferente. Se for num curso regular, é mais complicado, por incrível que pareça, porque tem um programa a ser cumprido. Então, aí, o professor tem que estar bem consciente do modelo que ele vai trabalhar. Então, ele não deve fazer com que os alunos escolham o tema, ele deve escolher junto com os alunos para cair em alguma coisa que ele se sinta com o pé no chão para fazer a modelagem. Perfeito. O professor Rodney tocou na sua resposta a pergunta da professora Mônica num ponto talvez central para você, ouvinte, para você, nosso telespectador, que não está acostumado com essa ideia. Ou seja, a modelagem não toma como natural a noção de que há um currículo a ser cumprido. Ela parte da premissa de que o interesse do aluno na escolha de um tema leva a uma motivação e que esse interesse deveria ser parte desse currículo. Ao invés de termos uma norma sequencial, que a aula 12 deve ser sobre isso, a 13 sobre aquilo e a 14 sobre tal, isso poderia ter uma flexibilidade na medida em que o interesse dos alunos ou um dado problema, às vezes, não é resolvido exatamente naquele período da aula. Mas ele mesmo já coloca, e é um tema que nós temos debatido bastante nesse congresso, de que isso nem sempre pode ser feito dessa forma, ainda mais em cursos regulares que têm algumas amarras maiores. Mas o professor Rodney já nos coloca sobre a necessidade de talvez a gente quebrar, ou pelo menos questionar a noção de cumprimento do currículo. E para falar sobre essa questão, eu gostaria também que a professora Salete, que é uma das pessoas que entende bastante da parte histórica da modelagem, de como que ela surgiu, nos falasse, quer dizer, sobre um professor da PUC do Rio de Janeiro, professor que eu tive prazer de eu, como professor horista, dar aula no mesmo período em que ele dava aula como professor efetivo da PUC do Rio de Janeiro, falasse da história desse professor, o professor Aristides Barreto, um pouco para a gente e de como que ele via, não é, esse processo de modelagem na educação matemática. Bom, o Aristides Barreto, até onde eu tenho escrito e encontrado, ele foi a primeira pessoa a tratar de modelagem, defender modelagem matemática para a educação, como um meio, estratégia ou método de ensino. Ele era engenheiro civil, professor, depois, ele, ao vir para o Rio de Janeiro fazer o seu doutorado no IMPA, em matemática, ele também vai trabalhar na PUC do Rio de Janeiro. E como professor de matemática pura, embora com conhecimento de engenharia, vai atuar na graduação e na pós-graduação da PUC e vai encontrar as perguntas que todos nós sabemos e conhecemos e que a gente ainda ouve nos dias atuais para que serve a matemática. Como ele tinha um conhecimento da engenharia civil e nas engenharias a disciplina modelagem em alguns cursos faz parte, ele vai buscar, a partir dessas ideias e esse conhecimento que ele tinha, trazer isso para o ensino da graduação. Então, o professor Aristides foi
fez algumas experiências com alunos da graduação e pós-graduação, durante já nos anos 70, início dos anos 70. Tanto que as primeiras dissertações de mestrado de modelagem para a educação foram orientadas por ele, uma defendida em 1976 e a outra em 1979. Ele segue nesse caminho e passa a ser um defensor cada vez mais, a partir desses resultados. Ele também já participava de eventos internacionais e apresentando as suas ideias, por exemplo, no 3º Congresso Internacional de Educação Matemática, ele apresenta essas ideias e a partir daí, esse movimento também está ocorrendo em vários países, como Dinamarca, ou algumas pessoas americanas, como o Henry Pollack, que vem ao Brasil nesse mesmo momento, com o Mogenis e outros. Eles têm uma certa interação nesse período e o professor traz e continua defendendo aqui no Brasil. Ele segue nessa linha e ele também era músico e passa a fazer modelagem na música. Lamentavelmente, o professor Aristides Barretos faleceu em 2009. Ok. Então a gente pode ver, quer dizer, o professor Aristides Barreto é um dos pilares, não é? Como da modelagem, uma expressão que eu gosto de brincar com o nosso amigo Sato, dizendo que ele é um dos pilares, porque pilar tem a ver com construção, com modelagens e tudo mais, mas ele também, o professor Aristides Barreto, fazia isso numa época que o movimento de educação matemática, de se preocupar com a crise do ensino da matemática, movimento esse que resultou na fundação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, a SBEM, quer dizer, esse movimento não era forte. E um dos outros pilares que certamente influenciou muito nessa história é o professor Ubiratã D'Ambrosio, aí dos poucos que a gente pode dizer que também é professor de todos nós, mas também do Rodney, né? Então, se o Rodney é de todos nós, certamente o Ubiratã também é professor do Rodney. Então, eu gostaria que a professora Lourdes Almeida comentasse um pouco, quer dizer, da trajetória do professor Ubiratã na modelagem, nesse movimento que nós todos participamos. Bom, o professor Ubiratã, ele, como você já disse, é ainda professor de todos nós, né? E é uma das mentes brilhantes da educação matemática brasileira e eu acho que também fora do Brasil. O Ubiratã, embora ele não tenha assim, publicações específicas onde a modelagem matemática apareça nos títulos, ele é um dos grandes incentivadores do uso da modelagem matemática, né? Porque ele coloca em questão por que ensinar matemática, como despertar no aluno o interesse pela matemática, por que determinados conteúdos estão no currículo, né? Então, discussões dessa natureza que ele vai fazendo com uma excelência é que vão levando a nós e a muitos outros a procurar meios de se ensinar uma matemática de forma que ela seja útil, que ela seja importante, que o aluno goste. E o Ubiratã, então, vem nessa linha, assim, né? Ele vem indicando a modelagem matemática como uma maneira de ensinar a matemática dessa forma diferente e vem sendo um incentivo para nós a continuarmos nisso e sempre acharmos que ainda tem alguma coisa a ser pesquisada, considerando a educação em termos mais gerais, a formação do aluno, e como a matemática pode contribuir nessa formação do aluno. Então, eu penso que a participação do Ubiratã D'Ambrosio, ela é assim, bastante geral nesse contexto, assim, no nosso processo de formação e de como nós devemos encarar o processo de formação e a contribuição da matemática nisso. Eu creio que um ponto que certamente une o Ubiratã D'Ambrosio e Aristides Barreto é a intensa participação deles em congressos internacionais. E a gente pode dizer que nesses congressos eles veem muito a ideia de que talvez a modelagem, a matemática aplicada pudessem servir de modelo para a sala de aula, para o ensino de matemática na sala de aula e não, por exemplo, a matemática pura ou o ensino de estruturas da matemática pura, como muitas vezes predominou ou predomina no ensino da matemática e que muitos alunos da educação básica ou do ensino universitário têm dificuldade de compreender num determinado momento. Eu acho que, certamente,
essa é uma característica e a gente tem que estar, assim, agradecer esses congressos por ter existido para esses professores e também incentivar você, estudante universitário que esteja no Ver, a participar de congressos como esse para que você recrie, leve suas ideias depois para as salas de aula aqui da região de Santa Maria ou da onde você estiver assistindo esse programa. Eu passaria uma pergunta agora, fazendo essa ligação para o professor Rodney, se ele, obviamente, quiser acrescentar algo mais sobre a história do Ubiratã e do Aristides para a modelagem, seria bem-vindo, mas eu gostaria de colocar uma pergunta, que são semelhantes à pergunta do Elber, que é professor da Universidade Federal de Campina Grande, no campus de Pombal, no interior da Paraíba, e faz doutorado na Unesp de Rio Claro no momento, e é muito parecida com a pergunta do nosso palestrante internacional de amanhã, o professor John Alexander Vilochoa, que é da Universidade de Antioquia, na Colômbia, se o professor Rodney tem a dimensão, quer dizer, da influência que ele, e no caso ele é você, professor Rodney, teve sobre, quer dizer, a modelagem, sobre a difusão, sobre esse congresso em toda a sua história. Você tem noção da dimensão da sua influência em todos nós, no congresso e agora na Argentina, na Colômbia e em outros países? Marcelo, antes de mais nada, queria render minhas homenagens ao professor Ubiratã e ao professor Aristides. Eles, no fundo, foram meus gurus. O professor Ubiratã foi meu orientador de doutorado em matemática pura. Na época, a gente fazia matemática pura, não estava nunca preocupado muito com a parte de educação, apesar de eu sempre gostar dessa parte de educação matemática. E ele nos trouxe uma vez, o professor Aristides do Rio, para falar sobre essa coisa nova, que era modelagem matemática. E o Aristides também estava no começo da coisa, então ele fazia modelagem com topologia, não é? Era mais ou menos uma coisa assim, não era muito ligada à parte de educação, mas era uma modelagem com matemática pura. Ele é muito interessante. Ele fazia modelagem com samba, ele é compositor, fazia a modelagem da música, coisas desse tipo, assim. Bom, em relação às coisas de modelagem que aconteceram no Brasil, obviamente você não sabe nunca qual vai ser o futuro do que você começa ou se ajudou a fazer, né? Mas a Salete, quando foi aluna da gente, logo no começo, falei, Salete, esse negócio aqui vai mudar muita coisa, né? E ela acreditou. Então, as pessoas, quando acreditam em alguma coisa, tocam para frente e dá certo. Agora, essa dimensão da modelagem matemática no Brasil foi um pouco assustadora no começo. E, obviamente, ela tomou rumos diferentes daquilo que a gente pensava no começo. O início da modelagem era uma motivação para estudar matemática, né? Essa era a motivação inicial de se fazer modelagem matemática. Você ir a uma realidade, entender a realidade, transformar essa realidade em equações matemáticas, em conteúdos e aprender matemática. Esse era o objetivo inicial da gente, que muitos hoje em dia dizem que esse negócio já está ultrapassado, que fazer modelagem é a filosofia da coisa e tal. Então a gente às vezes fica meio de escanteio numa coisa desse tipo, mas continua fazendo essa modelagem, não é? Porque eu acredito que modelagem matemática é mais uma motivação de ensino de matemática para aprendizagem de matemática. Isso é uma modelagem utilizada na educação matemática, porque a modelagem na matemática já é tradicional de matemática aplicada, de física matemática, química matemática, mas para a educação é para você aprender matemática, não é? E muita gente fala de modelagem matemática sem fazer modelagem. Então, mesmo nesses congressos que a gente tem visto, né, isso passou a se tornar, a maioria dos trabalhos é falar sobre uma modelagem e não fazer modelagem, né? Eu pessoalmente não gosto muito disso, não. Mas tem gente para todo mundo, tem pesquisador de todo jeito. Então, falar sobre modelagem também passou a ser interessante. Mas nesses anos todos mudou-se muito a direção do que era modelagem no começo e agora, né? Eu ainda gosto mais de trabalhar com problemas da realidade e coisas desse tipo, né?
Tá ok, Rodney. Então nós estamos vendo, quer dizer, que a modelagem, quer dizer, ela tem uma diversidade de enfoques, né? Nós vimos aqui os seus dois inspirações, o professor Aristides nesse bloco e o professor Ubiratã, e também tivemos o relato aqui sobre o relato do próprio Rodney Bassanese sobre a sua influência, não é, colocando sobre caminhos que ele gosta e caminhos que ele não gosta tanto dentro desse movimento dinâmico, eu diria um modelo semelhante ao da modelagem que a gente exatamente não sabe aonde vai dar. Então, nesse bloco, nós vimos um pouco mais da história, um pouco da modelagem, e nós vamos centrar no próximo bloco mais no futuro, nas perspectivas da modelagem, logo após esse breve intervalo. Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande. Tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. As pessoas dizem assim, tu é lixeira. Eu não sou lixeira. Eu sou reciclador. O catador, o reciclador é uma profissão. As pessoas sobrevivem desse material reciclável. Tu é uma cidadã como os outros, tu tem conta, tu trabalha para isso, né? Então a gente tem uma família atrás da gente, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Reciclador. Minha profissão é recicladora. É uma profissão que a gente faz, porque não é feio aquilo ali, porque tu tá fazendo uma coisa que é bonita, que é pro meio ambiente, né? Se todo mundo fizesse, juntasse seu lixinho, suas coisinhas, botasse no saquinho, bota na lixeira lá, deixa bonitinho lá, que fica mais bonitinha a tua rua, limpinha, na frente da casa, e tu passar num lugar assim, tá tudo sujo, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. A Liga Seletiva se uniu para ajudar e salvar o planeta com Papelito, Metalinha, Super Vidro e Plasboy. Você pode fazer parte da Liga selecionando o material reciclável da sua casa. Entre em contato com a Asmar pelo telefone 3026-9167. Junte-se a nós. Estamos de volta aqui para o nosso último bloco. Nesse bloco nós vamos estar falando da implementação da modelagem hoje e também um pouco do futuro, das tendências em nível internacional do trabalho de modelagem. Tá? Nós já vimos que, historicamente, quer dizer, a modelagem chega até o Brasil com as viagens a congresso dos professores Aristides e Ubiratã, mas hoje em dia a história é um pouco diferente, como vai nos contar a professora Salete em relação ao ICTMA, tá? O International Congress in Modeling Applications. Por favor, Salete. Eu acho que, antes de tudo, dizer que no Brasil e em outros países, grupos pequenos querendo melhorar a aula, as nossas práticas de sala de aula, inicia esse movimento. Então, como no Brasil, esse movimento iniciou, e da minha parte, e do Rodney e outros colegas, que a gente só queria melhorar a nossa prática. Nessa tentativa de melhora, esse algo vai se desenvolvendo não só no Brasil, como em outros países. Então, ela vai comentar da experiência brasileira, mas é importante frisar que nós iniciamos, e no Brasil há cerca de 3 décadas, nós éramos um grupo de meia dúzia de pessoas que gostavam de comentar as coisas boas que a gente fazia em sala de aula. De igual forma, nós vamos verificar, junto a algumas conversas com o Werner Blum, o Werner Blum, por favor, professor da Alemanha, que é um modelador famoso, Peter Galbraith da Austrália, também querendo melhorar sua prática, o próprio Henry Pollack comentando, enfim. E isso permite
que exatamente há 30 anos, ocorre o primeiro Congresso Internacional de Modelagem na Inglaterra. E como é hoje a participação da comunidade brasileira nesses congressos, professora? A comunidade tem participado, tem aumentado a participação bastante gradativa, porque o idioma único é o inglês, e isso acaba nos tornando um certo limitador, uma dificuldade, mas tem estado presente, se feito presente cada vez mais nos congressos que ocorrem bianualmente em diversos países. Agora, em 2013, daqui um mês e pouco, vai acontecer pela primeira vez na América Latina a 16ª Conferência Internacional de Modelagem, e que será em Blumenau, em Santa Catarina, sob a minha organização. O número de participantes brasileiros é significativo nesse momento, só não é maior por conta das limitações que nós temos de idioma e dos grupos, e também estamos concorrendo com outros tantos congressos nesse sentido. Mas o que vale a pena destacar é que nós, há 3 décadas, éramos alguns poucos querendo melhorar a nossa prática, e a dimensão é imensa em vários países. E a nossa representatividade, vale destacar que hoje eu considero que nós somos a maior, até onde eu conheço, poderia dizer que nós somos a maior comunidade de pesquisadores e adeptos e interessados e participantes em modelagem matemática. Perfeito. A maior comunidade em relação aos demais países. Perfeito. E a professora Lourdes, que tipo de implicações, quer dizer, de influência, quer dizer, na própria estrutura de ensino, de formação de professores, de formação de matemática, esse movimento ao qual se referiu a professora Salete agora há pouco, tem tido? Quer dizer, já há modelagem nas escolas, já há modelagem nas universidades, ou isso é apenas em cursos de aperfeiçoamento, como foi descrito já pelo professor Rodney? Bom, como o Rodney falou, a origem se deu muito mais em disciplinas específicas como cálculo, equações diferenciais e tal. Então, ali o professor fazia suas atividades de modelagem visando o ensino daqueles conteúdos, dessas disciplinas, né? No entanto, no decorrer do tempo, esses próprios professores foram sentindo necessidade de apoio, de materiais, onde buscar algumas orientações. E isso fez com que, então, se começasse com produções mais específicas de modelagem matemática, como é o próprio livro do Rodney. Agora, em termos assim, de estruturas, no ensino, isso teve uma influência muito grande. No estado do Paraná, por exemplo, a partir do ano de 1999, todos os currículos dos cursos de licenciatura em matemática têm a disciplina de modelagem matemática específica. Veja bem, isso não significa que a gente só fale de modelagem nessa disciplina, né? Mas há, para além da modelagem das outras disciplinas, há essa discussão na disciplina específica de modelagem matemática. E isso é muito bom porque, veja bem, o curso de licenciatura, ele é uma ligação direta com a educação básica, né? Então, ali a gente consegue fazer com que o professor, para além da sua formação em termos de modelagem, ele possa levar isso para a sala de aula, como também a professora Mônica já falou na palestra de abertura dela ontem, né? Então, uma maneira de fazer com que a modelagem chegue na educação básica tem sido por meio dessas práticas que o aluno vai aprendendo no curso de licenciatura em matemática. Agora, por outro lado, então no Brasil, eu falei do Paraná desde 99, que todos os cursos têm, mas há enfoques diferentes para essa disciplina, não se dá modelagem em todos os cursos da mesma maneira, né? Agora, no Brasil, cerca de 30% dos cursos de licenciatura em matemática já tem uma disciplina específica de modelagem. Agora, para além da licenciatura, é muito interessante também que a modelagem ela passou a ser uma linha de pesquisa em programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado. Então, nós temos hoje, especialmente na área de ensino e alguns na área de educação, a modelagem matemática como uma linha de pesquisa. Então, ali se discute coisas importantes, não somente sobre a modelagem, como o Rodney falou, mas também a própria prática da modelagem, né? Então, eu vejo que ali tem 3 questões importantes sendo discutidas. O que é modelagem?
como fazer modelagem e por que fazer modelagem, né? Então essas três coisas, elas não podem ser discutidas independentemente uma da outra, né? São discutidas em conjunto, e por isso que não dá para falar de modelagem sem fazer modelagem. Então essa é uma coisa importante. E um outro fator interessante também é que, para além dessa conferência que nós estamos aqui participando, que já está na sua 8ª edição, estão surgindo também eventos regionais específicos de modelagem, como é o caso do Paraná, por exemplo, que nós estamos agora, em 2014, nós vamos para o nosso 10º ano de EPMEM, que é o Encontro Paranaense de Modelagem Matemática, e onde é um ponto de convergência, de buscas, né, de soluções para problemas que a gente vem encontrando no Paraná nesse contexto. E temos também o Pará, que também tem um encontro específico de modelagem. Então eu penso que essa questão está bem difundida tanto na educação básica como nos cursos de formação inicial e de pós-graduação. Perfeito. Rodney, você nos disse, quer dizer, no começo, quer dizer, a gente viu que hoje já está institucionalizado, como disse a Lourdes, e a gente viu no começo daqueles cursos para professores. Não sei se você lembra, eu fui monitor do Sebastião e seu no curso de 85 em Guarapuava, você entende? E então aqui nós somos todos alunos e professores uns dos outros, e daí a minha paixão por aquilo, eu vou aplicar depois aquilo numa favela em Campinas, né, juntando etnomatemática do Biratã e as ideias que eu tinha aprendido com você e com o Sebastião. Agora eu queria que você me falasse um pouco do futuro, quer dizer, a modelagem, a matemática aplicada, ela tem se modificado muito com a presença da informática, não é? Marcelo, isso é um fato. Só para complementar o que estava dizendo a professora Lourdes, existem em várias universidades cursos específicos de modelagem. Por exemplo, na UFABC, nós temos um curso de modelagem para fenômenos biológicos. Não é? E não são só biólogos que fazem o curso, tem muito engenheiro, matemático. Então, essa mistura das áreas, a modelagem tem esse papel fundamental de atrair pessoas de áreas diferentes para o mesmo tema. Tem sido muito interessante fazer isso, principalmente lá no ABC. Agora, em relação à outra pergunta, o futuro da modelagem, como que seria, é difícil saber, né? Porque a gente não tem uma bola de cristal, mas a gente também não tinha quando começou a fazer modelagem. No início, a modelagem que a gente fazia era mais dirigida à educação, para aprender matemática. Agora, em relação ao próprio modelo, qual o significado de você ter um modelo matemático? O modelo matemático é uma tradução de alguma realidade, para você entender o passado, o presente ou o futuro. Geralmente, para você fazer o futuro, entender o futuro. E agora, a gente começa a perceber novas tendências de se entender o futuro sem fazer equações matemáticas, né? O processo de obtenção de informações é muito grande, muito rápido. Então, lojas como a Target americana fazem pesquisa para saber como são os seus fregueses. Sabe tudo do freguês. Então, quando aparece alguma coisa nova na praça, eles já mandam uma carta para o indivíduo, ó, chegou tal coisa, o cara vai lá e compra. Então, é assim, é dinheiro, muito dinheiro envolvido para coisas desse tipo. E aí que vem o processo da modelagem. Antigamente, né, vamos falar antigamente, a gente se preocupava em fazer uma equação matemática com uma variável só, porque se colocar muitas variáveis fica muito complicado, para você fazer a determinação de como que seria o futuro de uma população, como a população está crescendo, etc., a estabilidade daquela população, fazer uma equação diferencial. Hoje em dia tem-se tantas informações que a condição inicial do problema já não tem muito mais significado. O que tem significado é a tendência. O que vai acontecer com aquela população? E com tantas informações que tem, você não precisa mais ter uma equação matemática. Tem as informações. Então, quem vai organizar agora um modelo matemático são os algoritmos. O algoritmo passou a ser o carro-chefe de se fazer modelagem matemática. E com isso a gente tem que mudar o nosso ensino tradicional. A gente não pode ficar ensinando frações ainda, não é? É importante fração? Bom, fração teve a sua importância, mas agora tem outras coisas que são importantes
para você entender o futuro. E o objetivo é entender o futuro, né? Não é vender produtos de loja, mas entender como que está, por exemplo, uma epidemia, como se vai progredir, uma população, como vai crescer, para fazer previsões, não é? Previsões de clima, etc. Com tantas informações que se tem, então a matemática mudou. E nesse sentido foram criadas novas matemáticas. Vou dar um exemplo, a matemática fuzzy, por exemplo, é uma matemática nova que é para entender coisas desse tipo e você pode resolver uma equação sem fazer a equação. Então, aí passou a ser importante o filtro dessas informações. Você tem tantas informações, como filtrar isso? Aí você constrói algoritmos. Existem os algoritmos bons e os ruins. Mas eles estão dando muito valor hoje em dia, não para as informações limpas, como se chama, mas para as informações quaisquer. Você clicou num e-mail, já é uma informação que o indivíduo tem. Então, com todas as informações, como convergir isso para você fazer previsões de coisas? Então, a tendência agora não é mais construir equações para você fazer previsões, mas usar todas essas informações e filtrar para você ter essas previsões. Então, isso vai mudar o rumo do ensino, vai mudar essa matemática que a gente ensina. Tá? Então, o futuro é das máquinas, que eu acho. Tá ok. Então, nós estamos vendo aqui, o professor Rodney nos deu mais uma aula sobre, quer dizer, a interação, quer dizer, das próprias tecnologias da informação criadas pelos seres humanos e como que elas estão influenciando também a matemática criada pelos seres humanos e como que isso tem ajudado a gente a compreender fenômenos tão complexos como as novas epidemias. Antes de a gente partir para a conclusão desse programa, eu gostaria de pedir desculpa à professora Tânia Cabral, da PUC do Rio Grande do Sul, ao professor Jonei Barbosa, da Universidade Federal da Bahia, que encaminharam perguntas também, mas que semelhantes a essa foram acopladas aqui. Agradecemos a participação não síncrona em nosso programa desses e dos outros que já foram citados anteriormente. A professora Salete Bemeguti, da PUC Rio Grande do Sul, e a professora Lourdes Almeida, da UEL, nos falaram bastante aqui sobre a história da modelagem e sobre as diferentes concepções da modelagem. O professor Rodney Bassanese acrescentou aqui agora a questão da interdisciplinaridade como uma questão central. Então, ao lado daquela da escolha do tema, da participação dos alunos em diferentes níveis em que vai ser estudado na sala de aula, a questão da interdisciplinaridade. E essa acontece não só na matemática aplicada profissional, mas também na sala de aula. Nós, professores, nos vemos volta e meia tendo que estudar outras questões que não estão nos currículos de matemática para interagir com nossos alunos. Mas essa tem sido também a nossa vivência enquanto educador matemático, procurando entender os nossos alunos, e eu, em particular, entender como que a internet e as tecnologias digitais estão influenciando a modelagem e a vida dos nossos alunos, mas hoje aqui o meu papel era de repórter. Então, numa outra vez, vamos conversar mais sobre esse tema e agora podemos ter uma primeira aproximação sobre modelagem matemática. Se você estiver mais interessado sobre esse tema, vá na página da ESBEM, no link abaixo, na diversas outras páginas e links que nós foram citados ao longo desse programa, no grupo de pesquisa que eu coordeno, que também o link está aqui abaixo, você poderá estar vendo mais trabalho sobre essa relação de tecnologia e modelagem. Agradeço a você, nosso telespectador, e aguardamos perguntas para o nosso próximo programa daqui a alguns anos, no próxima vinda a Santa Maria. Muito obrigado a todos. Até logo.